Saudações! Hoje nós vamos avaliar o quanto que a quantidade de gás carbônico pode influir sobre esse fenômeno incrível que é a fotossíntese. Vamos lá? A fotossíntese, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é um processo para produzir alimento para as plantas. A finalidade dela não é produzir o oxigênio, ela produz o oxigênio como um resíduo. A fotossíntese ela precisa, para acontecer, de luz solar ou de luz que seja de uma lâmpada com uma certa potência, água e gás carbônico. Hoje a gente quer avaliar o quanto que a quantidade de gás carbônico pode tornar esse processo mais eficiente ou não. Para esse experimento, nós usamos uma planta comum de aquário, que se chama Elódia, ela é do gênero Egeria. Preste atenção, ela não é uma alga, ela é uma planta aquática, né, do grupo das monocotiledôneas. Para esse experimento, você vai precisar de fermento biológico. Seria interessante usar aquele tipo granulado, que ele dissolve mais fácil em água. Pega 200 ml de água aproximadamente, uma colher bem rasa de fermento biológico, uma colher bem rasa de açúcar e também uma colher bem rasinha de farinha de trigo. Mistura bem e deixa 10 minutos para que a levedura do fermento possa começar a se nutrir do açúcar e da farinha de trigo e fazer fermentação, liberando então grandes quantidades de gás carbônico. Deixe 3 tubos de ensaio ou 3 frascos previamente preparados. No primeiro, você vai fazer uma diluição de aproximadamente 2 ml do preparado, com a levedura, com 30 ml de água. Você coloca uma porção disso no seu frasco. No grupo teste 2, que é T2, você vai colocar na proporção de 1 para 30, 1 ml para 30 ml. Se você não tiver como medir, você faz uma parte para 30, que vai dar o mesmo efeito. E você vai colocar a própria água do substrato onde estava a Elódia que você comprou. Após colocar os galinhos de Elódia nesses preparados, você vai esperar uns 5 minutos, deixando esses preparados sob a luz de uma lâmpada para que possa fazer a avaliação. Ok? Após mais ou menos 5 minutos, 5, 10 minutos, é esse resultado que a gente observou no nosso experimento. Então, aqui é o grupo controle, só com água. Aqui é o grupo teste 2, com proporção de 1 para 30. E aqui é o teste 1, proporção 2 para 30. Sob a luz da lâmpada, a planta vai fazer fotossíntese. Em alguns casos, pode acontecer esse fenômeno que a gente está observando aí, que é chamado de peeling pelos aquariofilistas. O peeling nada mais é do que a formação de pequenas bolinhas de oxigênio na folha. A gente nota que no grupo controle, que só tem a água do substrato onde veio a Elódia, as bolinhas são um pouco menores comparados com o grupo teste 2, que já é a diluição de 1 para 30 com a levedura. Isso pode estar significando que a presença da levedura e a quantidade um pouco maior de gás carbônico nesse líquido estaria estimulando essa planta a fazer mais fotossíntese, a fotossíntese com um pouco mais de eficiência. Por isso, no meio aqui, no teste 2, a gente vê que as bolinhas do peeling
elas são um pouco maiores e talvez, aparentemente, aqui em maior quantidade. O grupo teste 1, que tinha uma diluição de 2:30, aparentemente não produziu tantas bolinhas de oxigênio como no teste 2. Aparentemente foi até menos do que no grupo controle. Então eu teria duas hipóteses aqui. Primeiro, o excesso de gás carbônico não seria produtivo para a fotossíntese, ou a água tendo ficado turva pela presença em maior quantidade de levedura e a farinha, então teria bloqueado a entrada de luz e isso atrapalharia o processo. Esse foi um estudo feito em fisiologia vegetal, onde eles aumentavam a concentração de gás carbônico e mediam a taxa de fotossíntese em dois tipos de plantas, plantas C4 e plantas C3. As plantas C4 são plantas adaptadas a ambientes mais quentes e com limitação de água. Então, note que na curva preta, né, conforme você aumenta a quantidade de gás carbônico, aumenta a taxa de fotossíntese. Porém, a partir de um determinado ponto, mesmo que aumente a concentração de gás carbônico, a taxa de fotossíntese não vai aumentar, ela vai se estabilizar. No gráfico vermelho, a gente pode notar que é um pouquinho diferente. Conforme aumenta a quantidade de gás carbônico, aumenta a taxa de fotossíntese. O que se sabe é que as plantas C4, elas evitam perder água toda vez que ela abre seu estômago para absorver o gás carbônico, ela perde água. Então, ela, mesmo que aumente a concentração de gás carbônico, ela vai evitar perder água. Tá? A planta C3, como vive em ambientes com uma maior disponibilidade de água, ela então não vai ter essa limitação. Então a gente pode notar por este gráfico, né, em que situação poderia se encaixar a nossa planta elódia. Se ela for uma planta C4, né, então o grupo T1 demonstra que mais gás carbônico ela não melhora a fotossíntese. Mas nós vimos que aparentemente o peeling dela era um pouco menor, né? A produção de bolhas de oxigênio era um pouco menor. Então pode ser que a elódia seja uma planta C3 e que a limitação no caso foi a falta de luz por conta da água ter ficado turva. Muito obrigado pela atenção, espero que o experimento tenha sido útil e promova boas reflexões. Um grande abraço.